Bem-vindos a mais um vídeo, malta, mais do que brava. Vamos apostar no número 952 para início de Série A do Brasil. Bravos, convém, hoje já estamos nela em honra ao Brasileirão, convém estarmos atentos agora ao início do Brasileirão. Porquê? Porque quando as nossas ligas estiverem de férias, nós temos a Série A do Brasil para acompanhar. E convém nós logo desde o início perceber quem é quem. Por isso, a Thumbnail 2 é em honra ao Brasileirão. Bravos! Sexta-feira, não vou falar de sexta, pois eu tenho a certeza absoluta que já falei muito desta sexta-feira na live que aconteceu ainda há bocadinho. Certo? Se não acompanha esta live, podes acompanhar, pois ela está no canal. Por isso, não vou falar na sexta, os jogos também agora vão começar daqui a bocadinho. Rijos e Bravos, passamos imediatamente para sábado. Um sábado, Bravos. Temos aqui muitos jogos interessantes. Muitos confrontos com equipas favoritas. Vamos falar com calma e vamos tentar perceber onde estão as apostas de valor. Antes de passarmos, quero dizer-te que a BetClick oferece o Vamos Apostar. Tens um promo code LMPBRAVO para colocares na hora do registro para teres uma aposta grátis até 50 euros. Se abrires conta com o meu promo code e não só, ok? Se já tiveres conta na BetClick, ficas habilitado e podes participar nos sorteios da oferta de free bets nas lives da próxima semana, na terça, na quarta e na quinta, ok? 3 dias de lives a oferecer free bets. Por isso, se não tens conta, aproveita o promo code e coloca-o na hora do registro. LMP Bravo. Por falar, falta meter aqui os erros, por falar em LMP Bravo. É oficial. O canal agora já está todo, já mudei os banners, a thumbnails, o logo, já mudei em todo lado, nas redes sociais todas. Acho que não me faltou nenhuma. Por isso, LMP Bravo já deixou de ser LMP Adepto. Lá se foi o LMP Adepto. São 3 anos, quase 4 anos com o LMP Adepto. Mas o LMP Adepto foi sem querer, Bravos. Não era para ser LMP Adepto o nome deste canal. Ficou e eu depois também até não desgostei, mas agora quero passar para LMP Bravo, visto que está escrito no chapéu. Malta! Sábado! O que é que vai acontecer aqui neste sábado? Nós já falámos um bocadinho neste sábado, na live onde fizemos o Totobola, ok? Mas foi assim por alto, o Totobola era só um x2, por isso agora convém falar outra vez um bocadinho mais nos jogos onde realmente possa haver valor, certo? Se és novo aqui no canal e gostas de apostas esportivas, conto com a tua subscrição, pois eu estou quase a chegar aos 28 mil Bravos, e que alegria chegar aos 28 mil, mas alegria vai ser chegar aos 30. Aos 30 mil realmente vai ser um número muito redondo e bonito, por isso, se gostas de apostas, subscreve o canal, deixa de ser roto, ok? Deixa de ser roto. E se és daquelas pessoas que vê o vídeo todos os dias e não és subscrito, pá, deixa de ser roto. Estou a falar como se estivéssemos num café a conversar entre amigos. Deixa de ser roto, pá. E subscreve aqui o canal Bravo. Seguimos. Malta, Portugal. Estoril Praia Portimonense. Um jogo super difícil de prever. Duas equipas com uma péssima sequência. Estou fora deste jogo. Marítimo Paços de Ferreira, exatamente a mesma coisa. Exatamente arroz. O Paços de Ferreira vinha de 3 jogos sem perder. Teve um jogo em casa que era um jogo fundamental para a escalada do Paços de Ferreira, mas perdeu contra o Famalicão. E agora apanha um aflito Marítimo. É um confronto mais do que direto. É um confronto que vai ditar o lugar de despromoção, o lugar do confronto de despromoção com a equipa da 2ª Divisão. Se o Paços vence, fica com 20 pontos. Ok? Passa o Marítimo para a zona de rebaixamento. Se o Marítimo vence, distancia-se dos dois que estão para descer. Isto é um jogo que à cabeça, obviamente, que as equipas não vão para o empate, vão para vencer. O ambas marcam será interessante, obviamente. Quando assim acontece, quando temos este contexto por trás do jogo, o ambas marcam será interessante, ok? Depois, Chaves-Benfica. Bravos! O Chaves-Benfica. O Chaves não podia apanhar o Benfica numa melhor fase. Melhor fase para o Chaves e pior fase do Benfica. 2 derrotas seguidas, ok? Uma para a Liga e outra para a Champions. Vai agora apanhar o Chaves e tem a cabeça, obviamente, na Champions, que tem que recuperar um resultado que não é nada fácil. Eu não sei qual é a disposição mental, não sei se o Roger Smith vai fazer aqui uma pequena gestão de plantel, que não acredito que vá acontecer. No entanto, ao Chaves tenho a certeza que cheira a sangue. No que diz respeito a confronto direto, a coisa não é fácil para os Chaves, não é? Foram 5 batatas, 4 batatas, houve aqui um empatezinho em 2018 e depois um 3-0. Mas os resultados mais recentes foi no mês 10 do ano passado, onde o Benfica deu 5 batatolas em casa ao Chaves. No entanto, o Rio Ave, em casa, contra os grandes, Sporting e Porto, marcou. E eu acredito que
por esta fase do Benfica, pelo o Chaves também estar aqui a passar por uma situação onde nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Bravo, isto é quase indireto e não faço cortes. Vocês sabem como é que isto funciona. E eu acredito que uma aposta bravita será o ambas marcam neste jogo. Mas é uma aposta brava, a odd que estão a oferecer é uma odd interessante e a quem tiver também esta percepção que o Chaves em casa pode eventualmente meter uma pipoca ao Benfica e fazer uma vida negra, o ambas marcam será super interessante. De resto, tudo o que são odds de golos e para a vitória mesmo do Benfica, são odds esmagados. O ambas marcam se calhar até será aqui uma das apostas para este jogo de valor. Certo? O Porto Santa Clara. Bravos, o que é que se vai fazer aqui? Handicap menos 2 para o Porto? Só se for para colocar o Porto numa tripleta, handicap menos 2, ou então, perdão, não é? Ou então, Porto na primeira parte. Mas o Porto na primeira parte está com uma oddzinho, então nunca tinha uma odd abaixo de 1,50. Porto para vencer ambas as partes também será interessante. Tudo o que é aquele tipo de aposta relacionada com um super favorito, e neste caso é um super favorito que apanha uma equipa completamente desgraçada. Completamente. Apanha o Porto. Não podia apanhar a melhor equipa depois do jogo do Benfica, ok, para vencer, somar mais 3 pontos. Bravos. Isto é para o Porto derreter, menos de 2 é derrota. Está dito. Na Premier Fucking League, nós temos um Aston Villa Newcastle, onde temos duas equipas com uma excelente sequência de jogos. Excelente sequência de jogos. O Newcastle vem de 5 jogos, os últimos 5 venceu os últimos 5, e o Aston Villa nos últimos 5 venceu 4 seguidos. Bravos. Se este jogo aqui não é um ambas marcozinho, não sei o que é. Este jogo é um ambas marcam e o over 1,5 acima de 1,30 também é de valor, ok? Ambas marcam e over 1,5. Não digo vence este ou vence aquele, porque realmente é difícil de prever um vencedor para este jogo. Certo? Ambas marcam e o over 1,5 serão apostas interessantes. Aqui no Chelsea Brighton. O Chelsea é o Deus me livre. Onde é que eu me fui meter? Pensa o Lampard, não é? É o Deus me livre. E do outro lado temos uma super equipa do Brighton, onde o Zerbi realmente pegou e é um treinador que vai longe, é um treinador que vai chegar a uma equipa grande e vai à Champions e vai fazer brilharete aqui o Zerbi, Roberto De Zerbi. E eu acredito aqui num ADN o Brighton está à frente do Chelsea. O último confronto do Brighton com o Chelsea, o Brighton deu 4 batatolas ao Chelsea. Nós estamos a falar nos últimos 4 confrontos, o Brighton não perdeu com o Chelsea. Isto é um jogo muito, muito complicado. No que diz respeito à estatística e à análise de jogos anteriores, eu diria que o Chelsea leva na espinha e perde, não é? No entanto, dupla possibilidade será interessante para o Brighton, mas eu acredito que o Chelsea em casa vai querer, obviamente, tentar fazer as pazes com os seus adeptos e ganhar um jogo que já não vence há 4 ou 5 jogos. São 4 ou 5 jogos sem vencer, 5 jogos sem vitórias. No entanto, uma aposta interessante será o 0.5 para o Brighton. Okay? Independentemente do resultado em si, se vai haver ambas marcam, se vai haver over ou não, o Brighton para marcar um golo nos 90 minutos será uma boa aposta. Depois, o ambas marcam também terá valor pelo Chelsea, fator casa e fator necessidade, e pela qualidade do Brighton, ok? Ficam aqui essas duas apostas, o 0.5 para o Brighton e o ambas marcam, que é aquilo que se espera para este jogo, ok? Depois temos um Everton-Fulham, que não dá aqui com o sininho, onde temos um Fulham com uma péssima sequência de jogos. Aqui o Fulham, eu inicialmente até tinha posto aqui o Fulham para dupla possibilidade, mas muito dificilmente eu faço essa aposta, onde vou numa equipa que perde há 4 jogos seguidos e eu não posso, de uma certa forma, não olhar para essa sequência. O over 1,5 com esta odd 1,40 será interessante para este jogo, ok? Over 1,5 para este jogo, sem dizer ganha este ou ganha aquele. Depois temos o Southampton Crystal Palace, onde o Crystal Palace mudou de treinador, e desde que mudou o treinador fez 2 jogos e vem de 2 vitórias, ok? Apanha aqui um Southampton que está a lutar para não descer, certo? O Crystal Palace vinha aqui de uma sequência de jogos péssima, mudou o treinador e parece que, certo? Veio o renascer da Fênix. O último jogo foi a casa de Leeds dar 5 batatolas, e uma boa aposta para este jogo também será o 0.5 para o Crystal Palace, ou seja, o Crystal Palace para marcar nos 90 minutos. Uma boa aposta. Depois, o Tottenham, bravos, vocês sabem.
independentemente do Tottenham jogar contra aquele, ter esta equipa e tudo mais, eu nem sei se o Tottenham já tem treinador novo, não fui ver. Treinador não está, não está aqui. É o Cristiano Stellini, deve ser o treinador interino. Mas eu estou fora de Tottenham, ok? Estou fora de Tottenham, não vou fazer nada. Possivelmente é um jogo onde realmente o favorito joga em casa ou contra uma equipa que não está muito bem classificada, a lutar ainda para fugir à zona de despromoção. Tottenham a querer de uma certa forma entrar ainda na Champions, a jogar em casa. Em termos de análise emocional e de jogos, é sempre aquela coisa. Mas depois tem um emblema, bravos. Tem um emblema que é o Tottenham, que é uma equipa que não dá para fazer nada. Aqui no Wolverhampton Brentford, temos um Wolverhampton a tentar renascer das cinzas contra um Brentford que prometeu e de repente os últimos 4 jogos não ganhou. Um jogo super difícil de prever. Eu diria que o over 1,5 também será interessante aqui com uma odd acima de 1,30. Simples e eficaz aqui no Wolverhampton Brentford. No City Leicester City. É um jogo para colocar numa tripleta, juntamente, por exemplo, fazer uma tripleta Porto, Bayern Munique e Manchester City, handicap -1. Ok? Uma tripleta simples. A vitória na primeira parte para esses 3 jogos também será interessante. Vitória na primeira parte para o Porto, vitória na primeira parte para o City e vitória na primeira parte para o Bayern Munique. Será uma boa tripleta também. Fica aqui. São equipas super bem cotadas, com um peso de camisola super pesado, a jogar em casa contra equipas que não têm feito. Aliás, estão as 3 equipas, tanto o City, o Porto e o Bayern Munique, por acaso já estou a passar aqui para o Bayern, a jogar contra equipas que estão mais classificadas e a fazer péssimas sequências de jogos. Por isso, fica aqui a tipo. Depois, temos a Espanha. No Villarreal, Real Valladolid, estou fora, não vou fazer nada. Aqui no Atlético Clube Real Sociedade, eu pus aqui o sininho, não sei porquê. Não sei porquê, foi sem querer, não vou fazer nada neste jogo também. Um jogo dificílimo de prever. No Real Betis Espanhol com uma péssima sequência de jogos e o Betis com 2 jogos, nos últimos 5 só venceu 1. Algo que se passa aqui com este Betis, vou descartar. Aqui no Cádiz Real Madrid, bravos. Eu não sei porquê. E isto é uma das coisas da La Liga. O fator casa na La Liga é muito pesado, seja com quem for, tenha a classificação que tiver. Nós estamos a falar de um 14º classificado, o Cádiz, que já teve a rondar a despromoção, mas depois conseguiu sair. Apanha um Real Madrid que jogou a meio da semana, eu só vejo essa explicação. Em termos do 11, poderá haver aqui alguma gestão de plantel, pois na semana seguinte vai apanhar o Chelsea, a casa do Chelsea. Mas mesmo assim, com alguma gestão de plantel, eu diria que esta odd de 1,60, bravos. Esta odd de 1,60 para o Real Madrid não se pode descartar, não é? Vitória do Real Madrid, só aqui entre nós. Aqui na Série A temos um Bolonha-Milan. Aqui temos um jogo super interessante, onde temos o confronto direto em relação ao Milan, completamente avassalador. Nós temos o Milan a destrocar contra o Bolonha nos últimos 14 jogos. Exatamente aqui. 14 jogos. Sorry. Cliquei aqui, não devia ter clicado. Nos últimos 14 jogos, bravos, não perdeu contra o Bolonha. No entanto, e venceu o primeiro tempo nos últimos 8 em 7 jogos, venceu a primeira parte. É uma estatística interessante. O Milan jogou a meio da semana. Conta um pouco. Apanha um Bolonha motivado, que vem de 2 vitórias seguidas e de 4 jogos sem perder. Empatou contra a Lazio, ok? Foi a casa da Atalanta, venceu 2-0, um jogo completamente fora da curva, ninguém estava à espera de que isso acontecesse. Recebeu o Udinese e venceu, e agora apanha o Milan, que não tem feito uma boa Série A. Okay? O Milan que obrigatoriamente terá que vencer este jogo ou pontuar, pois tem 1 ponto com o Inter atrás e 1 ponto a Roma à frente. O Milan não pode facilitar. Isto é muito fácil sair aqui da Champions ou é muito fácil ficar na Champions. Por isso, eu diria que este jogo tem tudo para bater aqui um ambas marcam, pela qualidade e pela motivação do Bolonha. No entanto, eu diria até que o Milan não vence este jogo. Mas isso é uma aposta muito brava. E eu, por contar com uma boa sequência de jogos do Bolonha e por contar que o Milan, apesar de estar vindo a fazer agora uma boa sequência de jogos, pelo fator se calhar jogo a meio da semana e pelo fator deslocação, eu acredito que ambas marcam, será interessante para este jogo. Aqui uma odd de 2 está boa, ou odd de 1,5, do over 1,5 acima de 1,40 é excelente, ok? Depois, Nápoles-Verona. Aqui a análise é exatamente igual à do Real Madrid. Bravos.
Nápoles, eu sei que não tem o Osimhen e tudo mais, está com a cabeça na Champions, que realmente... Mas bravos, é o Verona, meu, é o Verona, que esta época é o Deus me livre, salve-me que eu não quero sair daqui, não é? Bravos. Vitória do Nápoles, o que é que eu vou fazer aqui? Poderia eventualmente pensar num ambas marcam, ok? Num ambas marcam, aqui do Verona. Se o Verona não tivesse esta sequência de jogos péssima, não é? Apanhou aqui o Sassuolo, conseguiu vencer o Sassuolo, mas o Sassuolo este ano fora de casa apenas vence aos grandes, aos pequenos não vence. Por isso, eu vou na vitória do Nápoles também. Aqui no Inter Monza é exatamente a mesma coisa do que o Tottenham. Estou fora com este Inter. É mais uma aposta que o Inter recebe em casa ao Monza, ou de acima de 1,40 e tudo mais. Mas eu estou fora do Inter. Já estou cansado de ter redes com o Inter. Estou fora. Aqui na Bundesliga, muito rapidinho, o Colónia Mendes estou fora. O Bayern Munique, já falei no Bayern Munique. Eu acredito até que este jogo é muito interessante para um handicap -2. Ok? Um over 3,5, ok? Ou então quem tiver a possibilidade de fazer um handicap asiático over 2,25, ok? No entanto, quem não tem possibilidade de fazer handicap asiático, o handicap -2 para o Bayern será interessante. A vitória na primeira parte será interessante. E o Bayern para tripleta com o Porto e com o Manchester City. Certo? Aqui no Leipzig, Augsburgo, odd muito baixa para o Leipzig. Estou completamente fora. Nem sequer fui bem nada deste jogo. Olhei para a odd 1,20 logo nos 90 minutos. Não me agradou e descartei. Temos aqui um Stuttgart, Dortmund, com odd 1,95 para o Dortmund. E talvez o mercado esteja a olhar para este. Obviamente que isto é um jogo grande da Bundesliga, mas bravos, o Dortmund é o salve-se quem puder aqui tirando o Bayern Munique, o Dortmund é a limpar, certo? O Stuttgart é aquela situação, é aquela a lutar para não descer, certo? Isto aqui é o derby, Dortmund-Stuttgart, é sempre complicado, mas temos um Stuttgart em 16º, bravos, temos Stuttgart em 16º, não é? Isto é para a vitória ou de 2 aproveitar a vitória de Dortmund. Estou lá, vitória de Dortmund. No Frankfurt-Gladbach, um jogo onde o Gladbach não jogou contra o Bayern, é interessante, não jogou contra o Bayern e conseguiu ganhar. Bravos. Não jogou contra o Bayern e conseguiu ganhar. A última vitória tinha sido contra o Bayern Munique. Depois teve aqui uma série de jogos sem vencer. Apanhou o Wolfsburg e conseguiu vencer. Como é que é possível? No entanto, o Frankfurt não está a fazer uma boa sequência de jogos. Uma sequência péssima aqui dos jogos. Vem agora numa vitória não é isso que eu quero. É para este torneio. Para este torneio já não vence há 6 jogos. Frankfurt que estava aqui que estava na zona europeia e de repente saiu sem ninguém dar por ela. Joga em casa, ainda tem possibilidade de entrar na zona europeia e tem o Gladbach com 35 pontinhos a querer de uma certa forma consolidar no meio da tabela. Eu acho que mais do que isto não vai fazer. É um jogo super interessante para ambas marcam. Ok? Aqui no France temos um Rennes-Reims a fazer um excelente final de época. Apanha um Rennes que andou a facilitar agora. Vem agora dos últimos 5 jogos apenas venceu um. É um jogo onde o fator casa pode contar, mas do outro lado temos uma equipa que está a fazer agora um bom campeonato. O ambas marcam, deve ser interessante. O over 1,5 também deve-se contar se a odd for superior a 1,30. Senão é daquelas odds de 1,5 que se mete numa tripleta. De resto, eu acredito que o ambas marcam será o importante para este jogo. No Paris Saint-Germain Lens, bravos! Nós temos um Super Lens, ok? Um Super Lens, que vem de uma série espetacular de vitórias. Dá neste momento dos últimos 5 jogos, venceu 4 seguidos e apanha um PSG manco, ok? Um PSG manco que teve 2 derrotas seguidas e foi contra, eu diria que não é bem contra adversários diretos na tabela, mas é adversários diretos de clube. O Rennes e o Lyon. Perdeu os 2 jogos. Foi a casa no Nice e venceu 2-0. O Messi andou a ser contestado, o Mbappé também andou aí, pelo menos é o que dizem as redes sociais. Joga em casa e não é todos os dias que apanhamos um PSG a jogar em casa com modo superior a 1,60. Não é todos os dias. Este jogo aqui tem tudo para o PSG levar aquela batatinha. Tem tudo, bravos, tem tudo. Apanha uma equipa motivada, uma equipa que se tem uma vitória, fica apenas a 3 pontos. Cuidado. E o PSG também sabe disso, por isso é um jogo super interessante para ambas marcam, mas eu vou na vitória do PSG, fator casa e fator se calhar para resolver também o campeonato, ok? Depois, na Holanda, já estou aqui a falar há quanto tempo? Há 19 minutos, grande bravo.
Hoje peguei na minha camisola do Bayern Munique, não costumo pegar nela, ela é de manga comprida e ela tem mais de 10 anos, esta camisola. É muito rijo. Foi das minhas primeiras camisolas que eu comprei. Bravos! Isto aqui já remonta mesmo ao ano. Eu ainda não era casado e já tinha esta camisola. Muito futebol joguei com esta camisola. Bravos! Está ensinada esta. Esta, se eu puser no campo, ela joga sozinha. Bravos! Holanda! Não tem nada que se possa cheirar aqui na Holanda. Na Turquia também não. Temos aqui um Fenerbahçe a jogar em casa com modo baixita. Talvez este Fenerbahçe contra o 14º lugar para meter aqui numa tripleta de favoritos. Ok? Na Bélgica temos aqui um Clube Bruges com odd de 2. Bruges que tem possibilidade de entrar já direto no campeonato de campeão. Eu diria, como é que se chama? É o Championship Round, ok? Tem possibilidade, está em pé de igualdade com o Ghent e tem neste momento o Westerlo, que é adversário direto aqui na zona de Championship Round. E esta odd de 2 eu vou meter uma moeda na vitória do Clube Bruges, ok? Na Escócia temos aqui um Hibernian Hearts e é a minha última aposta na sequência do Hearts. Bateu, não bateu, fui à vida. Desisto do Hearts. Vitória do Hearts e eu vou aproveitar o facto desta odd estar acima de 3 para poder também colocar uma stake mais pequena. Aqui do Hearts, em termos de confronto direto, eu acredito que apanha um bom jogo. O Hearts já não perde há 9 jogos contra o Hibernian. O Hibernian vem numa péssima sequência de jogos. O Hearts também. Ok? Isto tem tudo para dar a bosta este jogo. Mas eu, como estou em sequência, vou aproveitar o facto desta odd estar grande para fazer mais uma aposta. Se não bater, adio. Poderia, eventualmente, optar pela chance dupla ou até um empate nula. Mas não vou fazer. Vou na vitória direta, rijo e bravo. O Livingston estou fora, o Motherwell também e o Rangers St. Mirren bravos. Isto é só simplesmente aquela intuição de quem já anda aqui a virar frangos há muito tempo. Só isso. Pode estar errado, pode estar certo. Mas este jogo aqui cheira ambas marcam. O St. Mirren vem agora de uma sequenciazita de jogos interessante, ok? Nos últimos 6 jogos apenas perdeu um e foi contra o Celtic. Vem de 2 vitórias seguidas, uma em casa do Hearts. Apanha um desmotivado Rangers que perdeu agora para o Celtic e o campeonato. O campeonato até já não tinha grande possibilidade, mas de uma certa forma apanha aqui agora uma equipa que vem agora de uma derrota contra o adversário direto. Bravos, o ambas marcam, cheira aqui. Ambas marcam neste jogo com odd superior a 2, ok? Na Croácia não há nada para fazer. E no Brasileirão! E aí, um abraço para o pessoal do Brasil. Grande abraço para vocês todos. Eu sei que vocês a maior parte das vezes não me compreendem, mas vocês façam um esforço, ok? Porque nós também fazemos um esforço às vezes para perceber aquilo que vocês dizem, ok? Vocês fazem um bocadinho, enrolam um bocadinho. Ou somos nós que enrolamos? Já nem sei. Nem sei se somos nós ou são os brasileiros que enrolam. Quem é que enrola, afinal? Quem é que enrola? Agora acho que vocês perceberam. Malta! Apesar de termos aqui um Brasileirão aqui a iniciar com a máxima força, nós temos aqui um Américo Mineiro Fluminense e o Fluminense, bravos, início de sequência e vitória do Fluminense. Está feito. Início de sequência, estou lá, Fluminense, deu agora 4 batatalas ao Flamengo, mas também quem é que não ganha ao Flamengo esta época? Se calhar estou enganado. Estou na vitória do Flamengo, não é uma deslocação fácil. Temos um Palmeiras com modo interessante de 1,30 para meter numa tripleta. Por exemplo, aqui em cima, quando nós já falamos aqui desta odd de 1,30 do Fenerbahçe, Palmeiras e outra equipa a jogar em casa com modo 1,30. Eu acho que nós passamos aqui por outras, por exemplo. Deixem-me dar aqui um exemplo interessante. Aqui de modo 1,30. O Benfica, por exemplo. Não é jogar em casa, mas é aquela equipinha de odd 1,30. Ok, o Palmeiras fica assim. O Atlético, eu estou em sequência com o Atlético, mas esta odd 1,57 vou deixar para outra altura. O Botafogo São Paulo, muito complicado é assim. Eu não conheço as equipas, eu vou muito pelo peso de camisola e pelo nome em si. Eu agora vou iniciar o Brasileirão, agora na jornada 1, e acompanhar de facto o Brasileirão. Para iniciar aqui, eu não vou dizer ganha este ou ganha aquele, porque mesmo assim o mercado está complicado para decidir. Estou fora. No Fortaleza Internacional, será interessante que eu sei muito bem, que já desde o ano passado, que a deslocação ao Fortaleza é das maiores deslocações das equipas no Brasileirão e são sempre deslocações complicadas e o fator casa do Fortaleza é muito forte. Uma vitória do Fortaleza não será de descartar.
Isto são coisas que se vai aprendendo, ok? E o Red Bull Bragantino, esta odd 1,90, temos o Bahia a fazer aqui uma deslocação à casa do Red Bull, mas o Bahia está numa sequência de jogos espetacular. Vou descartar, o ambas marcam neste jogo, será também interessante, ok? Vou colocar aqui o sininho para mandar para o pessoal do Patreon. Tu não estás no Patreon? O quê? Não estás no Patreon, bravo? São 3 euros por mês. Olhem, mas é muito barato. Pronto, aproveita. Recebes as apostas, recebes os desafios, recebes as múltiplas malucas, recebes lá o Totobola agora, se fores português, e recebes muitas outras coisas. Podes falar comigo mais privado, se quiseres fazer videochamada podes fazer. Lá no Patreon é onde os bravos deixam crescer o pelo até ao joelho, ok? 3 euros por mês, passa lá, experimenta o mês, tenho a certeza que vais gostar. Seguimos, depois na Inglaterra temos aqui um Sheffield United contra um Cardiff, que eu coloquei aqui o sininho, pois é uma odd muito interessante para fazer tripleta de vitória em casa, de equipas que estão a jogar contra últimos classificados. Só. Não vou em simples, vou colocar depois em tripleta. Aqui no Luton Town, exatamente a mesma coisa. Este Luton Town a jogar contra o 18º será uma odd interessante, dupla possibilidade para fazer tripleta também. Dupla possibilidade 1,20, apanha aqui umas duplas, um póquer de dupla possibilidade, o Luton será interessante. Amanhã depois no Telegraph sai. Depois, na La Liga 2 não vou fazer nada. Na Espanha. Na Bundesliga temos aqui um Paderborn, que é exatamente a mesma coisa que eu falei do Sheffield. Temos o Paderborn contra o 17º. A vitória do Paderborn direta para tripleta, por exemplo. Paderborn e Sheffield. Fica aqui a dica, por exemplo, para uma dobradinha. Mas na Austrália, Stoke Sydney não joga hoje. Na Áustria não acontece nada de especial. Na Polónia não jogam as minhas equipas, que é o Legia e o Lecce. Na Noruega temos um Viking Lillestrøm que cheira a ambas marcam. E na Suécia temos um jogo muito interessante para fazer uma dobradinha caseira. Elfsborg para vencer, fator casa. E para quem não gostar desta tripleta, desta dobradinha Elfsborg-Aachen, ok? Pode colocar o Elfsborg com aquela tripleta do Palmeiras e do Fenerbahçe. Palmeiras, Fenerbahçe e Elfsborg. São 3 equipas a jogar em casa que normalmente não costumam falhar ou têm um peso de camisola dentro do seu país grande. Ok? Por isso, eu vou colocar Elfsborg, Aachen em dobradinha sueca. Certo? Para finalizar o dia, temos aqui o Servette. Será um jogo de sequência minha e se não bater também abandono o Servette. Certo? Vitória do Servette. Depois, não tem mais nada, bravos. Então, neste momento, faltam 5 minutos para as 8 menos um quarto e eu tenho que começar a live. Um grande abraço para vocês. Tudo bom? Rijos e bravos das trincheiras. Seguimos para o final de semana, seguimos para o meio do mês. Abraço. E para a semana vamos ter mais lives top a oferecer free bets. Até à próxima.